Agora vamos resolver aqui comigo a questão 12. Quando vocês olham para essa situação, eu tenho três blocos, o bloco A, o B e o C. O exercício fala que o bloco A aqui, pessoal, tem 4 quilos, o bloco B tem 1 quilo e o bloco C tem 5 quilos, certo? O que mais que eu tenho de informação aqui nesse exercício? Ele vai e joga um teste para a gente aqui. Ele fala que não tem atrito e ele começa com algumas alternativas. Eu preciso primeiro observar que o bloco A e o bloco B está sob uma superfície horizontal e todo bloco que está, ele tem uma força-peso igual à força normal. Então essa força-peso e a força normal, eu não preciso marcar elas no bloco, porque elas não estão interferindo no movimento do meu bloco. O meu bloco está fazendo esse movimento aqui, ó, tá? Analisando o item A, vamos ver se ele é falso ou verdadeiro aqui, ó. Nessas condições, é correto afirmar que o conjunto do bloco A, B e C está em movimento uniforme. Pessoal, o que é um movimento uniforme? Movimento uniforme é a mesma coisa que velocidade constante. Movimento uniforme quer dizer velocidade constante. Qual que é a característica de alguma coisa que tem velocidade constante? Ela não tem a aceleração dela é igual a zero. Alguns exemplos de objeto que tem velocidade constante. O ponteiro do relógio. Você concorda comigo que o seu relógio ele não vai nem mais rápido nem mais devagar, ele sempre anda na mesma velocidade? A Terra girando em torno do Sol também é um exemplo de velocidade constante. Então todos esses são movimento uniforme. Então quando ele fala movimento uniforme, ele está perguntando para você, a aceleração vale zero? Eu preciso calcular a aceleração. Se ela for zero, a alternativa correta é o item A. Se ela não for zero, não dá para saber, tá? E ela não é uniforme, ela é variada. Agora aqui, o B. Sendo a soma das massas A e B igual a C, 4 quilos mais 1 quilo, 5 quilos. Somando o A com B, eu tenho o C. Eu posso afirmar para vocês que o sistema se encontra em repouso? Não. Sabe por que não, pessoal? Porque esse objeto aqui, esse C, ele tem uma força maior do que 5 kg existindo nele, porque ele não tem nada aqui segurando ele. Ele está com a influência da gravidade. Então ele tem uma força-peso aqui atuando sobre ele. Então isso não permite dizer que esse objeto está em repouso. Se você colocar essa situação na vida real, ele não vai parar, o objeto não vai ficar estável. Então, essa alternativa aqui, eu já sem resolver ela, eu já sei que ela é falsa. Não está em repouso, tá? Então, isso aqui é falso. Agora, o item C e o item D não tem como escapar. Eu preciso fazer conta para saber se é verdadeiro ou falso. E o item E caiu meio de gaiata aqui, né? Porque a gente não está falando nada de conservação de energia mecânica, tá bom? Então, pessoal, para eu poder descobrir a força de contato e também determinar qual que é a tração no bloco, isso e isso, eu tenho que fazer aquele processo que vocês estão acostumados, que é o processo da gente poder determinar aqui, separar os blocos, ver todas as forças que estão atuando sobre os blocos e marcar. Então, vamos lá. Eu tenho o bloco A aqui. Eu tenho o bloco B aqui. E eu tenho aqui o bloco C. Se vocês observarem, o bloco C, ele tem uma força-peso para cá, que é o peso do C. Se ele tem 5 quilos, ele tem uma força de 50 newtons. Aqui, observem que ele tem uma corda que liga ele lá no bloco A. Então, aqui eu passo a ter uma força de tração e aqui eu passo a ter uma força de tração. A corda é única para toda ação, existe uma reação. Então, aqui eu tenho tração
e aqui eu tenho uma força de tração, tá? Sempre agindo no sentido oposto. Entre o bloco A e o bloco B, eu tenho uma força de contato, porque os dois estão juntos, certo? Então, eu tenho que aqui, o meu bloco A faz uma força no B, e aqui o meu B faz uma força no A. Tá aí, ó. Esquematizei todas as forças, agora eu vou fazer pela lei de Newton. São 3 blocos, então serão 3 equações. Eu costumo começar, pessoal, do bloco C, tá? Vai dar o mesmo resultado. Se você começar do A, aí você escolhe, tá bom? Eu costumo começar pelo que está em pé, para onde o meu movimento está indo. Meu movimento está indo para baixo, eu começo por ele. Então, eu faço o bloco C aqui. O bloco C, para eu poder continuar, eu vou lá para o A, que ele está ligado pela corda. Se quiser fazer o B também dá a mesma coisa. E por último, eu faço o bloco B. Para fazer a equação do bloco C, eu preciso olhar quantas setas eu tenho no exercício. Ó. Repara que eu tenho 2 setas, a força peso e a força de tração. E elas não são iguais. A força peso em C não é igual a de tração, porque esse objeto não está em repouso, tá bom? Então, eu venho aqui e faço uma menos a outra. Isso é a força resultante. A lei de Newton não fala que a força resultante é a massa vezes a aceleração? A massa do bloco C é 5 kg e eu tenho aqui a aceleração. Agora, se eu continuar aqui, pessoal, for lá para o bloco A, esse aqui, ó. Observem que eu tenho 2 setas, tá? Novamente. Se a seta daqui deu negativa, essa tem que ficar positiva. Então, essa tração aqui ela é positiva. Essa tração tá para lá como positiva, então essa força aqui, ó, que está em sentido contrário, é negativa. F de BA é igual. Aí você vai fazer o mesmo processo. Força resultante vai ser massa vezes aceleração. E o bloco A, ele tem uma massa de 4 kg, então vai ficar 4 vezes A. E por fim, o bloco B, quando você olha ele aqui, ó, ele tem só uma força. E para você saber se essa força é positiva ou negativa, você olha o par dela. Se o par é negativo, aqui vai ser positivo. Então vai ser a massa do bloco B, que é 1 kg, vezes A. Sempre, moçada, toda vez, isso aqui vai se cancelar, ó. Menos tração com mais tração. F de BA com F de AB. Sempre se cancelam. Quem eu tenho antes do sinal de igual? O número 50. Depois do igual, eu tenho 5A mais 4A dá 9A, mais 1A, 10A. Então, quem que é A? 50 dividido por 10, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Encontrei aqui a aceleração. Opa, ó, pode ser essa aqui. Só que agora eu preciso calcular a força de contato entre A e B. E se essa força de contato, pessoal, der 5 newtons, a alternativa correta vai ser o item C. Então vamos aqui, ó. Vamos calcular. Eu vou apagar o bloco C aqui, tá? E você vai calcular aqui agora a força de tração. Para calcular a força de tração, você vai escolher aqui uma das 3 equações. Se eu escolher a segunda equação, eu preciso ter o T e o F de AB, não é legal. Para eu calcular só a força de contato entre elas, que é o que ele está pedindo aqui, eu posso usar a última equação, tá? Essa aqui. Ela vai ficar mais fácil, ó. F de AB é igual a 1 vezes A. Então, F de AB é igual a 1 vezes 5, porque a aceleração aqui a gente descobriu que vale 5. Isso vai dar 5 newtons. Então, F de AB é a mesma coisa que F de BA, porém sentidos contrários, e ambas valem 5 newtons. Opa, alternativa correta é a C. Vamos verificar a força de tração? Para achar a força de tração, você escolhe qualquer uma das 3 equações. Eu vou pegar aqui, ó, vamos pegar essa segunda aqui, ó, só para a gente treinar ela um pouco. T menos F de BA é igual a 4 vezes A. Tá? Igual 4 vezes A.
Eu tenho aqui que eu quero descobrir a tração. O F de BA a gente já calculou, vale 5 newtons. É igual 4 vezes a aceleração, que vale 5, tá? Substituir. 4 vezes 5 aqui vai dar 20. O menos 5 vai passar para lá. Então vai ficar 20 mais 5, 25 newtons. Prontinho. Então a resposta mesmo, com toda certeza, será o nosso item C.